Amadas, boa noite, com a paz do nosso Deus que excede a todo entendimento. Estou muito feliz por estar fazendo essa live, Deu aquele desejo agora, antes de ir para o culto, eu falei com Deus, eu vou fazer uma live antes de eu ir para o culto. Por quê? Porque passamos um dia maravilhoso. Essa live é live de gratidão. Esta live é live de agradecimento. Eu estou aqui, na minha cozinha, diante do meu vitrô aberto, e estou enxergando o céu. E eu sei que ali está o meu Senhor. Ali está o meu guardião. Ali está o meu pastor, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. O Salmos 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero dizer que, primeiramente, o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Com S maiúsculo. E depois de Senhor, Ele é o nosso pastor. Porque de nada temos falta. De nada, tudo que precisamos, tudo que realmente precisarmos, esse Deus que não vemos com os olhos carnais, mas que Ele existe, Ele é real. Eu sei que Ele é real. Porque na minha vida Ele tem sido real. Na tua vida Ele tem sido real. Basta você, basta eu, basta nós darmos valor para um Deus tão grande, imenso, poderoso, soberano, incrível. Santo, santo, santo. Basta nós darmos valor a um Deus tão grande, a um Deus tão imenso, a um Deus tão profundo, a um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, a um Deus que dá vida. E eu quero orar, Senhor, te agradeço por esta quinta-feira, Senhor, dia 15 de maio de 2025, Deus, quando o Senhor quer nos provar, o Senhor nos prova, mas uma coisa também o Senhor nos prova: a tua presença infinita dentro de nós, a tua presença infinita e infalível ao nosso favor, a nossa vida. Nós te agradecemos pela precaixaramanai, pela presença infinita do Senhor, guardando-nos e livrando-nos de acidentes, de incidentes, do homem mau, da mulher má. O Senhor tem nos livrado, Pai, tantos perigos, mas a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós que cremos em ti, que temos o Senhor como o esconderijo nosso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E é por isso que eu descanso, ó Pai. Sei que a minha vida, a minha família, os meus pertences, tudo que é meu ministério, minha parte material, minha parte física, minha parte espiritual, minha parte familiar, os meus vizinhos estão todos na tua mão. Aleluia! Eu te agradeço por esta quinta e por este início de noite. Ainda daqui a pouco estarei lá para te agradecer, para te louvar, para te exaltar o teu santo nome. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Já entrou Neide Ranf, boa noite, amada, boa noite, amada. Solange, lá da cidade de Itu, Solange da Silva Mota, também já me encontrou. Já nos encontramos aqui, Solange, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, Solange. Paz aí pro Edivaldo, seu esposo, pro Lucas, seu filho, e que a sua
casa que já é dominada pelo Espírito de Deus continue desta forma cada vez mais. Amém, amada? Estou aqui pegando os meus minutos que eu tenho ainda antes de ir para o culto para falar do grande amor de Deus nas nossas vidas. Grandes coisas tem feito o nosso Deus e por isso nós estamos alegres, não é? Então, hoje eu estou aqui na cozinha, né? Não estou lá no meu quarto onde fica a minha televisão. E até porque meu celular está deve estar com uns 17 de bateria. E eu estou aproveitando a última força da bateria aqui para falar desse Deus maravilhoso, né? Mas eu louvo a Deus mesmo, irmãos, porque amados e amadas do Senhor, porque o Senhor, que é o nosso Senhor, é o nosso pastor. E nada nos falta. Se alguém reclama, é porque é reclamão. Ou se está faltando muita coisa, não é Deus que está errado, é você. Porque quando falta muita coisa, que está fazendo você passar vergonha, fazendo você passar cobrança no seu portão, fazendo você passar por necessidade de alimentos, não tem e vai ter que até pedir para alguém, a falha não está no pastor lá em cima. A falha não está no Senhor, que é o nosso pastor. Não. Algo errado está na vida daquela pessoa que está tendo falta de alimento na casa. Cobranças o tempo todo no portão. Não venha dizer que isso é prova. Isso aí é alguma coisa que está errada na sua vida, minha amada. Meu amado, não sou eu que estou julgando, mas a palavra de Deus fala que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. E Ele fala também, Jó 37, 25, se não me falha a memória. Não, isso já é outra. Acho que é 37, 25, depois até vou verificar. É um versículo que fala assim, fui moço, é Davi escrevendo, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. O que o salmista quis escrever com isto? Nunca vi um justo desamparado. O que é justo? É aquele que entregou a vida na mão de Deus para Deus justificar a vida dele ou dela. É aquele ou aquela que entregou a vida na mão de Deus para ele dirigir a vida dele ou dela. Então, quando nós entregamos a nossa vida e queremos Deus no domínio de nossa vida, Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso pastor. E Ele vai nos ensinar a viver. Não que sejamos perfeitos, mas pelo menos nós queremos a direção de Deus em tudo que estamos fazendo e vamos fazer. E o homem e a mulher que quer a direção de Deus, o homem e a mulher que quer o domínio de Deus sobre todas as coisas na vida dele ou dela, esse nunca vai pedir, nunca vai precisar mendigar o pão. Porque o salmista Davi dizia, eu fui moço, eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência, quer dizer, nem os filhos, nem os netos, os bisnetos, a mendigar o pão. Então, quando alguém chega no ponto de mendigar, irmãos, não estou falando aqui mal de quem mendiga. Eu estou pregando a palavra de Deus para ensinar você que alguma coisa você não está bem dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando nós estamos dentro daquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos alerta, seja numa oração, seja numa pregação, seja até alguém entregando um recado para você, desde que seja Deus falando com você mesmo, um recado de Deus mesmo. E toda vez que ouvimos, temos que obedecer. Como disse o salmista, eu nunca vi um justo, porque o justo é aquele que teme a Deus, tem Deus e quer viver de conformidade com a vontade de Deus.
Então Deus vem e justifica aquele servo, aquela serva. Não importa a idade. Não importa a idade. É um servo fiel, é uma serva fiel, com muitos defeitos, mas ali pedindo perdão, ali pedindo que o sangue de Jesus purifique de todo o pecado. Eu quero viver na tua direção, Deus. Se torna um homem, uma mulher justa, que está vivendo uma vida sincera, uma vida reta, uma vida verdadeira. Não tem engano, não tem mentira, não tem falcatruas. Porque para quem faz falcatruas, Deus não vai justificar você. Ele não vai bater nas suas costas e dizer, continue fazendo esse errinho porque eu já perdoei você. Não! Ele fala, para de fazer este erro, entra na minha presença, entra no meu caminho, aí eu vou te justificar e vou te defender diante de Satanás e os seus demônios. Eu vou te defender diante das dificuldades. Eu vou te defender diante das calúnias. Eu vou te defender diante das mentiras e dos preparativos que o inimigo pode usar alguém para fazer para você. E quando você procura fazer a plena vontade de Deus, às vezes com pouca força, mas eu quero, Deus, fazer a tua vontade, esse se torna um homem, uma mulher justificada por Deus. Então ele falou, justo, eu nunca vi um justo desamparado. E ele completa, e nem a sua descendência, quer dizer, nem os seus familiares, a mendigar o pão. Então a Bíblia diz. Então não é eu que estou falando, né, jogando pedra ou falando mal ou acusando alguém que está aí, algum pedinte, alguma pedinte nas portas, pedindo para alguém alguma coisa que está faltando. Irmãos, não é que Deus desamparou, não. É a pessoa que está fora do traçado de Deus. É aquele homem e aquela mulher que não está bem diante de Deus. E não adianta ficar achando que a palavra está te machucando, porque a palavra está hoje alertando. A palavra que Deus está colocando na minha boca está te abençoando. Porque acorda. Por que ficar com tanta necessidade? Porque existem provas. É diferente. Às vezes a gente até fica com pouco dinheiro, né? Mas eu estou dizendo situações enroladas, situações de ficar patinando, e cada dia pior, Algo está errado na pessoa que está passando por aquele momento. Porque Deus, Ele não deixa de dar aquele que busca Ele, aquele que pede para Ele, aquele que pede para Ele ajudar, para a gente fazer as coisas melhores, das melhores maneiras possível, porque Ele conhece você, Ele me conhece e Ele sabe o nosso coração quando estamos sendo sinceros para com Ele, em tudo que falamos, pensamos e existimos. Então lembre-se de uma coisa, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando alguém está enterrado numa situação difícil, ao ponto de ter que ir pedir para alguém uma comida, sabe os pedintes que pedem? Você pode ter certeza que essa pessoa está longe da vontade do Senhor, porque a Bíblia me diz que aquele que está no Senhor e procura trabalhar direitinho e procura ser fiel à esposa ou vice-versa, aquele que procura ser verdadeiro, não ficar mentindo, não ficar enganando, não ficar fazendo falcatruas, aquele que teme a Deus, aquele que quer servir a Deus, aquele que quer a direção de Deus, nunca vai ser um pedinte. Nunca vai ter falta dentro da tua casa. Não vai ter falta de paz, não vai ter falta de material, não vai ter falta de alimento, não vai ter falta de alegria, não vai ter falta de nada. Porque Deus é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. Ele comanda a nossa vida. Mas quando alguém sai fora da vontade e esquece de Deus e faz conforme a sua mente, vai fazendo conforme o seu pensamento, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Então, você já viu abismo, como é que é? Né? Vai caindo as terras
no beiral do abismo, né? E ele vai ficando cada vez maior, né? Então é isso que Deus está querendo falar. Um abismo, um erro chama outro erro. Um pecado, não tem pecado, pecadinho, pecadão, mas tem pecado que é demais, sabe? É muito errado mesmo. Então o que acontece? Aquela pessoa está semeando na vida dela um abismo para depois construir outro abismo, e vai vindo abismo e mais abismo. Mas se a pessoa no abismo olhar para o alto, dizer: me ajuda, Deus, eu quero ser sincero, eu quero ser sincera, eu quero ser autêntica, eu quero ser autêntico, eu vou começar a andar direitinho, me ajuda, me dá força, Deus, me dá força, pega na minha mão, Deus, leva minha mente cativa ao Senhor, Deus, pega meus pés, Deus, faz eu andar no teu caminho. Nunca você vai pedir nada, nunca você vai ser uma pessoa pedinte, uma pessoa que tem falta das coisas. Não, porque a Bíblia é quem me diz. A Bíblia é quem nos ensina. Então não estou pregando contra quem pede, certo? Mas eu estou aqui com uma palavra de Deus para você. Realmente, quando chega no ponto de ser uma pedinte, um pedinte, chega no ponto de estar mendigando o pão ou qualquer outra coisa, quando a pessoa chega nesse ponto, é porque está muito distante de Deus. Ela vai se distanciando. E a Bíblia fala que se você achegar-se a Deus, Ele se achega a você. Mas se você afastar de Deus, Deus também afasta de você. Afasta de quem? Afasta. Por isso que eu peço para Deus: nunca saia de mim, Espírito Santo de Deus. Não me largue, Deus, não me largue, Deus. Porque nós somos falhos, pecadores, esquecemos das coisas, somos fracos, somos bravos, não somos bons, não. Se a misericórdia de Deus não estivesse sobre nós, o que seria de nós? Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer: Ele é o teu pastor. Ele quer ser o seu Senhor. Esses dias eu trouxe uma palavra em um lar, onde dizia assim: primeiro Deus é o nosso Senhor. O que é Senhor? É aquele que tem poderio sobre aquele que está submisso a Ele. Senhor, no passado, quando tinha a escravatura, ele comprava o escravo e ele tinha direito sobre aquele escravo. Ele pagava um preço por aquele homem. E o homem tinha que estar atento às ordenanças do seu Senhor, para ser um bom escravo, para ser reconhecido um bom trabalhador. E para nós, o Senhor nosso é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou com um preço imenso. Não tem como explicar em palavras o preço tão alto que Jesus pagou pela minha alma, pela tua alma, pela minha vida, pela tua vida. Será que agora você não é uma ovelha de Deus porque Ele te salvou, Ele te libertou, Ele transformou, Ele converteu, Ele te santificou, Ele arrancou você do abismo, Ele arrancou você do lamaçal do pecado? Hoje Ele é o teu Senhor. Hoje Ele quer, eu vou colocar aqui, amados, está acabando minha bateria. Eu vou ligar, eu não gosto de fazer com o celular ligado na bateria, mas já estava aqui diminuindo a bateria de vez. Então é isso, lembre-se. Jesus pagou um preço por mim e por você, por todos nós. Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos tirou das mãos de Satanás e seus demônios. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus, Ele nos comanda, Ele tem poder para isso. Então Ele é o meu Senhor. E como eu sou, aleluia, filha dele, ovelha dele, eu tenho que obedecer o meu Senhor.
porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Não tem faltado mesmo. E não vai me faltar. Não vai me faltar. Fazem 40 anos, mês de julho, que eu larguei e abandonei o mundo do pecado para entrar na presença de Deus novamente, voltando para o caminho do Senhor. Dia 21 de julho fará 40 anos. Pergunta para mim se eu passei fome. Pergunta para mim se eu precisei pedir dinheiro para pagar água, luz, imposto da casa. Pergunta. Ele sempre foi o meu pastor. Por isso que eu falo com ousadia desse Deus que os olhos carnais não vê, mas que eu tenho certeza pela fé e pelos atos que Ele faz comigo, pelas bênçãos que Ele derrama sobre mim, pelos grandes livramentos que Ele me dá a mim e minha família e ao povo dele que eu conheço. Eu vejo Deus dando livramentos, eu vejo Deus cumprindo a sua promessa. Ele é o nosso Senhor. Ele tem comando sobre nós como lá na escravatura, né? O capataz lá, né? Uma ordem dele, baixava a cabeça e ia fazer o trabalho. Não questionava. E nós somos comprados por Jesus do pecado e do inferno. Jesus fechou a porta do inferno para nós e abriu para nós através do sangue do Cordeiro e ter nos escolhido. E é Ele que nos escolheu. João 15:15 fala isso. João 15:16 também fala mais. É Ele que nos escolheu e nos fez ovelhas do seu pasto. Então, Ele é nosso Senhor. Primeiramente, temos que ter Ele como Senhor. Assim como o escravo temia o seu Senhor e não questionava. E hoje Jesus veio até nós e nos fez ovelhas do seu pastoreio. Hoje Ele é o meu pastor também. O teu pastor, Ele quer ser. Para que nada te falte. Porque quando alguém está com falta de algo, gente, quando alguém começa só a tropeçar e cair, e descer na dificuldade, não é Deus que está faltando, não. Não é Deus que está faltando com aquela vida. Mas aquela vida distanciou-se de Deus e está faltando com a obediência para um Deus que tem tudo para dar. Primeiramente um céu maravilhoso e depois todas as coisas aqui na terra. 100 vezes mais aqui na terra. E por fim, a vida eterna. Fiquem com esta palavra. Eu não quero falar muito no telefone, tá ligado aqui na tomada. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu pude falar, creio que aquilo que Deus tinha para falar por mim. Eu estou segurando o telefone aqui na minha mão. Aquilo que Deus tinha para falar através da minha boca, eu tenho certeza que Deus falou com você, minha amada, meu amado. Uma boa noite, fiquem com Deus e eu estou orando por vocês. Orem por mim também. Beijo. Feliz noite! Fiquem com Deus, amo vocês.